paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 20 de 2 Crônicas é uma das narrativas mais inspiradoras do livro, centrada na extraordinária vitória de Josafá sobre uma vasta coalizão de inimigos que vem contra Judá. Em vez de confiar em sua força militar, Josafá e o povo de Judá buscam o Senhor em oração e jejum, recebem uma promessa divina através de um profeta e marcham para a batalha com um cântico de louvor. A vitória é inteiramente de Deus, que faz os inimigos destruírem-se uns aos outros. Este capítulo é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que confiam nele. Vamos à leitura. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma tropa enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-lo já em Haçazon-Tamar, isto é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e a destes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Ser, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando na sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos deste. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão, que avança contra nós. Não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixei atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Ticuia. Na partida, Josafá disse-lhes: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo,
Ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Sé, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Sé para um massacre de exterminação. E isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura, donde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvavam o Senhor. Por isso esse lugar ainda é chamado Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som de cítaras, harpas e trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Depois o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, encontra-se relatado nas memórias de Geu, filho de Anani, os quais estão inseridos no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis, construção essa feita em Aciogambé. Então Eliezer, filho de Dodias, de Maressa, fez contra Josafá o seguinte oráculo: porque fizestes aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua obra. Com efeito, os navios se despedaçarão sem ter podido ir a Tarsis. O capítulo 21 de 2 Crônicas narra o reinado de Jeorão, filho de Josafá, sobre Judá. Diferente de seu pai, Jeorão é um rei profundamente ímpio, que não segue os caminhos do Senhor. Seu reinado é marcado por violência, idolatria, apostasia e severos juízos divinos, incluindo rebeliões de Edom e Líbna, uma invasão filisteia e árabe que saqueia Jerusalém, e uma doença fatal que o atinge. O capítulo termina com sua morte ignóbil e sem honras, contrastando fortemente com o reinado justo de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes tinha dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu os exemplos dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite, derrotou os edomitas, que cercavam a ele e ao chefe dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Libna revoltou-se igualmente,
porque Jorão tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concedida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porque não andastes no exemplo de teu pai Josafá, nem no de Asa, rei de Judá, mas imitastes os reis de Israel, induzistes à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu, o Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinho dos etíopes. Eles subiram a Judá e romperam por toda parte. Pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo e, pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. O capítulo 22 de 2ª Crônicas narra o reinado de Acasias, filho de Jeorão, sobre Judá. Seu reinado é extremamente curto, apenas 1 ano, e marcado pela continuação da impiedade de seu pai e da influência maligna da casa de Acabe, especialmente por sua mãe Atalia. O capítulo descreve a participação de Acasias em uma batalha com Israel, onde ele é ferido e sua eventual morte por ordem de Jeu. Em seguida, a narrativa foca na usurpação do trono por Atalia, que tenta exterminar toda a descendência real de Davi, mas um jovem príncipe Joás é salvo milagrosamente. Este capítulo é uma demonstração sombria das consequências da apostasia e da ameaça à linhagem davídica. 2ª Crônicas, capítulo 22. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou o rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, filha de Arim. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho deste que se dirigiu a Ramote de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra contra Azael, rei da Síria, ferido pelos sírios. Jorão retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Gel, filho de Nanci, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Gel exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou o chefe de Judá e os sobrinhos de Ocosias, que estava a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Gel e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá, que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém na família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josaba, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josaba, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote Joiada,
Escondeu assim das vistas de Atalia e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas, no templo, durante 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Nesse trecho de Atos, Paulo e Barnabé chegam a Listra, onde Paulo realiza um milagre de cura que leva a população a tentar adorá-los como deuses. Os apóstolos rejeitam veementemente essa adoração, proclamando o Deus vivo e criador. No entanto, a multidão rapidamente se volta contra eles, sob a influência de judeus de outras cidades, culminando no apedrejamento de Paulo. Milagrosamente, Paulo sobrevive e continua a missão em Derbe. Finalmente, os apóstolos retornam, fortalecendo os discípulos e relatando o avanço do evangelho aos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 8 ao 28. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Eis, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz gritando, em língua licaônica: Deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólio, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja, instituíram anciões e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em que tinham confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Neste trecho, o salmista, em sua profunda angústia e sentindo a injustiça das afrontas de seus inimigos, profere uma série de maldições e pedidos de juízo a Deus contra eles. Ele deseja que suas vidas se tornem armadilhas, que sejam cegados e enfraquecidos, que a ira divina os atinja, que suas casas sejam desoladas e que sejam excluídos da vida e da justiça de Deus. A base para essa retribuição é o fato de terem perseguido e aumentado a dor daquele que já estava sob o castigo divino. Salmo 68, dos versículos 23 ao 29. Torne-se a sua mesa um laço para eles e uma armadilha para os seus amigos. Que seus olhos se escureçam para não mais ver, que seus passos sejam sempre vacilantes. Despejai sobre eles a vossa cólera e os atinja o fogo de vossa ira. Seja devastada a sua morada, não haja quem habite em suas tendas, porque perseguiram aquele a quem atingiste e aumentaram a dor daquele a quem feris. Deixai-os acumular falta sobre falta, e jamais sejam por vós reconhecidos como justos. Sejam riscados do livro dos vivos, e não se inscrevam os seus nomes entre os justos.
Neste final da oração, o autor Salomão destaca a incapacidade inerente da mente humana de discernir os desígnios e a vontade de Deus. Ele argumenta que, devido à nossa natureza terrena e pecadora, o entendimento humano é falho e limitado. Portanto, a sabedoria divina é essencial e o único meio pelo qual o homem pode conhecer a vontade de Deus, viver em retidão e finalmente alcançar a salvação, pois ela guia e preserva os justos. Livro de Sabedoria, capítulo 9, dos versículos 13 ao 18. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra, dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria? E se do mais alto dos céus vós não lhe enviais vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.